E a dúvida no Inclusap de hoje é do Francisco. O Francisco, ele é pai, né, de um menino com autismo de 7 anos, não verbal, o menino não fala, e ele quer saber como é que ele pode em casa auxiliar, então, quais atividades ele pode fazer com o filho para que auxilie a comunicação e a fala, né, o desenvolvimento da fala. Ele informa aqui também que esse menino já faz as terapias, faz fono, e ele, como pai, está preocupado e quer colaborar nesse desenvolvimento. Bom, Francisco, então, é muito importante que a família tenha esse papel proativo, né, de colaborar no desenvolvimento. Não são só os terapeutas ou só a escola que vão fazer parte desse desenvolvimento. Vocês ficam final de semana, feriado, quase 24 horas por dia com a criança, então são fundamentais no processo de desenvolvimento. E mais do que saber se essa atividade é mais bacana, aquela é mais bacana, é você entender como se dá o processo de comunicação. E aí você vai percebendo em qualquer atividade do seu dia a dia, pode ser você assistindo o jogo de futebol, entendeu, Francisco? A mãe assistindo a novela, não importa. Você, a mãe lavando louça. Esse tipo de situação pode ser muito rica na questão da estimulação. Então eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o processo de comunicação e como vocês podem auxiliar, combinado? Então vamos falar de comunicação. Um primeiro passo é, quando a gente fala principalmente de crianças com transtorno do espectro autista, crianças autistas, não é pelo fato deles não falarem que eles não estão entendendo. Então, por exemplo, você fala assim: ah, pega a sua blusa, que tá frio. Ele vai lá, pega a blusa. Aí, vamos na casa da vovó? Ele vai já em direção à porta. Você quer manteiga ou você quer requeijão? E ele pega o pote de requeijão, por exemplo. Esses sinais já te dizem que, mesmo ele não falando, ele já compreende muitas questões da linguagem, de assuntos mais do dia a dia, de coisas que ele conhece, né? Mesmo porque a gente está falando de uma criança de 7 anos, né? Então o desenvolvimento ainda está acontecendo. Então ele já está compreendendo, então é a compreensão dessa linguagem, a linguagem receptiva que ele recebe. O que ele não está executando é falar, né? É o que a gente chama de linguagem emissiva. Não é só pela fala que a gente emite as nossas vontades, não é só pela fala que a gente diz o que a gente quer. Vamos pegar uma pessoa típica, sem autismo, né? Quando de repente ela é contrariada e ela já faz um posicionamento de corpo, de rosto, e isso já diz, poxa, ela não gostou, né? Ela aquilo desagradou, ela não quer ir. Né? Então, o corpo diz, o rosto diz, né? Ou às vezes quando a pessoa, você precisa indicar alguma coisa, você aponta. Então, isso também é uma linguagem corporal e que não é a fala. Existem muitos recursos e aí você precisa conhecer. Então, agora você já conheceu a linguagem que ela é dividida na questão receptiva, o que eu compreendo, o que me dizem, né? E a linguagem emissiva. Como é que eu digo, por exemplo, como é que eu faço você entender que eu quero água, que eu quero uma comida, que eu estou com dor, né? Os meus desejos e as minhas vontades primeiras, entendeu? Então, ele te leva até a geladeira, ele te leva até o filtro de água, ele aponta. Isso já é uma linguagem emissiva. Passar para a linguagem mais formal, onde ele vai dizer palavras, frases e tudo mais, é um outro processo. Algumas pessoas com autismo têm essa resistência na questão do desenvolvimento da fala. E, às vezes, a fonoaudióloga, né, os terapeutas podem usar outros recursos para ele se comunicar. Né? Por exemplo, recursos de figuras, então substituindo a fala. Então, ao invés dele dizer eu quero comer, tem lá a figura da fotinho dele, ele aponta ele e diz lá fome, o cartãozinho da fome, o cartãozinho do que ele quer comer. Tudo isso é um treino, tudo isso é um desenvolvimento. E é muito importante que você discuta isso com a fono, né, com a fonoaudióloga que está atendendo o seu filho. Como é que ela está avaliando? Que tipo de apoio visual você pode usar para facilitar a sua comunicação com ele em casa, não é? Entendendo isso, né, você pode usar das situações do dia a dia, converse muito, fale, né? Converse explicando as situações que você está vivenciando, do futebol, tô lavando louça, nomeando palavras, nomeando pessoas,
Hoje a gente tem muita foto digital, né? Tudo é no celular, tudo é no notebook. O dia que der um apagão nos nossos notebooks, nós vamos perder um monte de foto. Tenha, né, se possível, um álbum impresso, né? Revele as fotos. Acho que nem se fala mais revelar foto, né? Tá meio desatualizado. Mas imprima as fotos com o nome, coloque o nome das pessoas, por exemplo, a sua foto, a foto da mãe, da tia, da vovó, do cachorro, de objetos que ele gosta. Tem um álbum para que ele possa ir vendo e associando. Muitos autistas começam primeiro a escrever antes até de falar. Ele pode usar a escrita comunicação como comunicação. Não é porque ele não está falando que de repente ele não vá já estar escrevendo ou se alfabetizando, entendeu? Então, essa é basicamente o que eu queria te orientar, que não é a atividade específica. Você pode, num jogo, numa brincadeira, lavando o carro, varrendo a calçada, estimular a linguagem do seu filho entendendo que a sua observação do que ele está compreendendo é muito importante. E comece a perceber se ele te dá sinais de que ele entendeu o que você falou e ele tenta responder, ele tenta te mostrar a vontade dele, ou com o olhar, ou com o gesto, ou até com algum início de fala. Combinado? Bom, Francisco, eu espero que eu tenha te auxiliado e auxiliado outras mães e outros pais, vovós, familiares a estimular a linguagem de crianças com autismo dentro de casa. Vocês têm um papel fundamental e muito importante. Combinado? Bom, nós nos vemos nas próximas dúvidas. Se você quiser participar do Inclusap, que é o Zap aqui, o WhatsApp do Inclutopia, eu vou deixar na descrição o número do nosso celular. Manda um oi lá pra gente que eu te adiciono, tá bom? Até a próxima dúvida.